Mas aí que tá. Não, eles não tinham. Como que é essa história aí? Se eles tinham alguma informação. Porque antes desses caras, tinham os vikings, né? Isso os aí. vikings vieram antes. Perfeito. Que também era um bando de maluco, né? Meio que. Que entravam também nos barcos e iam embora. Até queria saber de você. Existe alguma coisa, algum documento que fala se eles tinham ou não alguma informação? Porque o pessoal fala assim, não, cara, os caras vieram pra cá, eles já sabiam que tinha isso aqui. Não foi aquele negócio, tô navegando aqui, o vento virou e eu cheguei, né? Cara, como que é a interpretação aí? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Assim, a galera sabe que me acompanha. Se tem um grupo, uma galera do passado que eu sou fanboy, são desses caras aí, sabe? Os navegadores, a gente não aprende isso na escola. Por isso que eu sempre falo, e é uma das coisas que assim, mais abre os olhos da galera. Você pode falar sobre todos os erros de Portugal, cara. Sabe? Dizer tudo que Portugal explorou aqui, a escravização, sabe? Tudo isso faz parte da história e precisa ser lembrado mesmo. Inclusive, nos meus vídeos eu lembro disso. Eu fiz um vídeo da escravidão, inclusive, dizendo claramente: Portugal foi um dos responsáveis principais pela tragédia que foi a escravização. Ao mesmo tempo, eu lembro, não foi o único. Os chefes africanos também participaram desse processo traumático. Não foi os portugueses sozinhos. Isso nós temos documentado. Isso é consenso acadêmico. Mas quando você diz isso hoje, tipo, existe um embate, né? Infelizmente, a gente vive numa era polarizada. Você não pode ter um consenso, sabe? Um meio termo em dizer que Portugal participou da escravização ativamente, sabe? Foi um culpado, assim, majoritário. Mas, ao mesmo tempo, você não pode dizer que os líderes africanos também foram um culpado majoritário, porque foram. As principais obras de referência, inclusive, uma professora que é considerada uma professora progressista, a Lilia Schwartz, ela escreveu um livro sobre a biografia do Brasil, lançado há pouco tempo. Ela deixa claro isso. Embora os portugueses precisam ser acusados, de fato, por terem trazido esse mal para o Brasil, isso é um fato, novamente, a gente está trabalhando com fatos, sabe? Evidências históricas. Não há o que se discutir que os chefes e os líderes africanos e os seus soldados, os seus subordinados, participaram ativamente nesse processo. Aí sabe o que vai ter de corte depois? Tiago está dizendo que os próprios escravizados é que pediram para os portugueses irem lá escravizar eles. Então a gente está nesse meio, sabe, da internet maluco, onde você dizer que os chefes e os líderes africanos participaram ativamente significa que você está dizendo que os escravos, os escravizados, é que queriam ser escravizados, né? Tá. Então você tem essa loucura, né? Mas só para a galera entender, então você tem esse contexto, estudar a história é algo muito mais complexo do que uma mera simplificação, cara. Fulano é vilão, mocinho fulano é vilão, cicrano é oprimido. Opressor e oprimido, sabe? Essa dualidade maniqueísta, ela não funciona na história. Ela não funciona na história, porque os povos que são considerados os oprimidos, diante de alguns, eram os opressores de outros. Ah, sim. Quando a gente fala do reino de Nidongo e Matamba, que são os atuais, que é o que virou depois Angola, a gente fala de povos que conquistavam outros povos para vender para os portugueses. A gente tem o reino do Congo, que foi o primeiro reino que Portugal ativamente colaborou e participou com o apoio do rei Afonso I, cara, que se converteu. Eles tinham escolha. Eles participaram porque eles viram que com a chegada dos portugueses eles podiam conquistar outros povos. E é isso que a galera precisa entender. Não se trata de, nós estamos aqui oprimidos pelos portugueses, agora só resta a gente a fazer o quê? Escravizar milhões. Mas a gente não quer isso. Como assim? Isso não se sustenta na materialização histórica. É isso que eu mostro para a galera. Os coitados são os africanos que foram escravizados. Esses são os grandes coitados. Agora, dizer que não houve uma participação intensa e um monopólio por parte desses povos uma falsificação histórica. Porque isso é consenso, Sergião. Eu cito para a galera aqui um historiador fantástico chamado John Thornton. Ele escreveu uma obra chamada Africanos e África, isso em inglês, né? Não tem em português, infelizmente. Muitas dessas obras de referência a gente não tem em língua portuguesa, né? Ele escreveu essa obra, Africanos e África no processo da escravização atlântica. Entendi. E mostra como que os africanos estavam lá participando ativamente mesmo, para manter o monopólio, né? Então é isso, nós temos o podre de todos os povos do mundo que precisam ser contados, né, e lembrados. Muito bem. Então, só para fazer essa observação. Isso não quer dizer que os portugueses fizeram coisas impressionantes como as navegações, cara. Sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a gente não aprende isso na escola.
A gente aprende o que eram as grandes navegações, cara. Não aprende. Não, né? Como professor, eu posso dizer, não aprende. O espaço dado ao currículo, e eu entendo também, principalmente agora com o lance do ensino médio, o currículo é muito pequeno, cara. A gente não tem esse tempo e espaço para explorar o que representou cientificamente, cara. Claro. As grandes navegações. Eu sei. Eu estive lá no Museu do Galileu agora, até mostrei. Eu fiz uma live de lá pra galera, até mostrei. Esses caras aí, o conhecimento astronômico que eles tinham. Sextante, como que eles navegavam, né, cara? Como impressionante. Que os caras navegavam pelo nada, né? Vamos começar por Colombo. Você falou de Colombo? Deixa eu te dizer uma coisa, Sérgio. Colombo não era nada. O que foi Colombo, cara? Da Espanha até as Bahamas, que foi onde ele chegou. Quantos dias Colombo levou, cara? Para ir da Espanha até as Bahamas. Quanto? Não faço ideia. 37 dias. 30, um mesinho. Um mesinho. 6.000 quilômetros. Virtualmente em linha reta. Porque se você olhar no mapa é linha reta. É claro que pode ter havido desvios, né? É óbvio. Mas a gente está falando de uma linha reta, cara. Uma caravela, a gente tem que lembrar que uma caravela ela podia navegar contra o vento. E aí a gente tem uma outra tecnologia desenvolvida por Portugal. Quando a gente fala de caravelas, cara, a gente aprende caravela é o barquinho, né? É um barquinho português. Os portugueses entraram lá no barquinho, vieram navegando, acharam o Brasil, cara. É isso. Isso é o que representou as grandes navegações. Só que a tecnologia que foi desenvolvida, e aí eu fiz essa brincadeira contigo em relação às naves espaciais e tal, você imagina navegar contra o vento? Não, pra mim isso aí é óbvio, cara. Os caras estavam no estado da arte da tecnologia. Exatamente. Era o estado da arte da época, é isso mesmo. Eles eram os caras que estavam... Era a vanguarda, né? Então, era a vanguarda. Eu ouso dizer que é igual hoje a gente já teve Estados Unidos e União Soviética, hoje Estados Unidos e China, na época era Portugal e Espanha, ou Inglaterra também, né, que tinha uma navegação muito forte. Quem dominava aquilo ali, eles é que dominavam. Não tinha, isso aí não tem como, isso aí é mesmo. É um fato, né? Consolidado. Só que a gente não aprende nas riquezas dos detalhes, né? E é por isso uma época tão interessante, né, cara? Cara, você imagina, né? É por isso que, assim, o próprio nome, ó, a Grande Era dos Descobrimentos. De novo, se politiza esse termo, a Grande Era dos Descobrimentos. Esse termo, descobrimentos, por si só, é um termo político que despreza a realidade dos indígenas no Brasil. Como isso, cara? Descobrimento para os europeus, cara. Então, assim, quem escreveu aquilo ali foram os europeus. E quando os índios encontraram os europeus pela primeira vez, não foi um descobrimento também, cara? Não, claro. É óbvio, porque eles não conheciam. Então foi um descobrimento para os dois lados. Não precisa se politizar um termo. Hoje se politiza termos, sabe? Estúpidos. E também todo mundo sabe que, cara, o Brasil já existia. Claro. Já tinha um monte de gente morando isso aí, o pessoal já sabe. O que Pero Vaz de Caminha fez, cara? O primeiro escrivão do Brasil, ele falou sobre o que aqui? Encontramos uma terra vazia, não tem ninguém. É nossa, nós encontramos isso aqui, não tem nada. Nós descobrimos tudo. Fomos os primeiros a pisar aqui. Claro que não, pô. Claro que não. Mas isso aí o pessoal já sabe, né? Sabe? Bom, deveria saber, né, Sérgio? Porque hoje a gente tem até os negócios lá, a gente encontra vestígios de cidades antigas da Amazônia e tudo. O pessoal que estuda isso aí fala que, cara, moravam talvez milhões de pessoas na Amazônia. Pero Vaz de Caminha fez É que na hora que os caras chegaram aqui pela costa. Isso aí. Os caras estavam lá na Amazônia, cara. Os caras chegaram na Amazônia, sei lá, 200, 300 anos depois, Não, entendeu? mas você sabe que a maior parte dos indígenas moravam na costa. Ah, sim. A maior parte. Os indígenas, eles eram costeiros mesmo. Poucos moravam mais pra dentro. Claro que moravam, mas não tantos assim quanto os que estavam na costa. Entra meio naquilo do seguinte, o cara chegou aqui, lógico que ele vai escrever que ele chegou e não tem ninguém e é nosso, né? Mas ele não escreveu, Sérgio. Ele isso que eu tô querendo dizer. Pero Vaz de Caminha falou sobre os indígenas aqui, pô. Ó, encontramos aqui, eles não conhecem a vergonha, eles estão nus, né? São povos, faz vários elogios aos povos indígenas e tudo. Então, assim, não foi uma falsificação da história para dizer que não, nós encontramos uma coisa nova que não existe. Não tem então, isso. Porque agora eu tô lembrando, isso aí é coisa fácil, cara. Você vai em Porto Seguro. Eu estive lá em Porto Seguro e você conversa lá com o pessoal, lá que você vai naquela primeira igreja lá em cima e tal. E eles falam mesmo, né? E eles falam até que os índios eles eram cruel pra caramba. Claro, tem ali de cima... Os botocudos, né? Eles jogavam as pessoas, eles jogavam os outros ali, entendeu? Claro. Então é isso mesmo. Então tinha, né? Tinha essa coisa aí. Mas e o lance deles, tipo, Colombo
Você acha que Colombo já tinha alguma informação prévia? Não, nenhuma. Não tinha? Não, em relação a chegar num continente novo, zero. Novamente. Ele se jogou na aventura. Ele queria chegar na Índia. Tá. E vamos lembrar um detalhe importante. Por que a gente está falando de Portugal? O pioneirismo das grandes navegações, assim como os Estados Unidos foram pioneiros em começar a desenvolver... Estados Unidos, né? Estados Unidos foram os pioneiros. A União Soviética chegou lá primeiro, mas quem pisou na Lua foi os Estados Unidos, né? Então, assim, a gente tem esse embate em questão de alcance. Não há dúvida que os Estados Unidos chegaram primeiro, né? Isso é consenso, isso é consolidado. No caso de Colombo, cara, Colombo queria chegar nas Índias. Tá. Isso em 1492, quando a navegação dele foi feita. Quando ele começou a navegar para o oeste. Quando ele chega em um continente novo, quando ele chega em terra, ele acha que chegou na Índia. Ele não acha que chegou num continente novo. Tanto que passou-se a chamar aquelas pessoas que moravam ali de índios. Então, na verdade, foi um fracasso. A navegação de Colombo foi um fracasso do ponto de vista de intenção, de projeto. Porque ele chegou lá e não tinha nada. Foi uma viagem vazia. Porque chegar na Índia era encontrar o mundo, cara. A Índia, a riqueza das especiarias da Índia ia mudar o jogo. Ele não estranhou, não? Na hora que ele chegou e não tinha nada? Ou seja, tinha só os índios ali, sei lá, os... Ninguém nunca tinha chegado na Índia, tirando Marco Polo, né? Que chegou na China e conhecia através dessas... Da Rota da Seda, indo pelo Mediterrâneo e depois a Rota da Seda até a China, né? Tá. Então tinha a China e a Índia tinham um caldeirão ali muito grande de fluxo de pessoas. Mas era desconhecido... A gente tá falando de Colombo do século XIII, né? Colombo é século XIII. A gente está falando de século XV, né? Final do século XV, na verdade, 1492. Então a gente tem ali uma dúvida no ar, né? Peraí, será que são povos novos dentro do continente indiano? Não se fazia ideia de que era um novo continente. A ideia do novo continente só vem depois com o Américo Vespúcio, né? O tio dele, inclusive, né? Se eu não me engano, é tio. Ah, então ele chegou, ele não sabia que ele tinha chegado no novo lugar. Não sabia que tinha chegado no novo lugar. Beleza.